O grande desafio que assumimos é explorar temas como doutrina, axiomas, postulados e princípios e sua manifestação e sua influência na vida prática. Quando nos propusemos a estudar nossa estrutura conceitual para entender em que base desenvolvemos nosso caminho espiritual, perguntei a mim mesma: diante de tanta dor humana, por que estudar nossa doutrina? Em poucas palavras, para que diabos me serve isso? O estudo dos sistemas de crenças e práticas espirituais nos revelou como certos elementos conceituais fundamentais, tais como doutrinas, axiomas, postulados e princípios, não apenas estruturam o pensamento teórico, mas também a vida prática daquele que os adota. Quais fios ela tece e para que serve? A doutrina constitui um sistema articulado e coerente de ensinamentos que molda uma visão abrangente do mundo e fornece diretrizes para a conduta humana. É como o tear que guarda os elementos que, entrelaçados e harmoniosos entre si, resultam numa peça específica. No contexto espiritual, as doutrinas representam conjuntos de conhecimento que integram explicações sobre a natureza da realidade, o propósito da existência e os métodos para alcançar certos estados ou objetivos que podem ser científicos, sociais, políticos, ambientais, educacionais ou espirituais. Essa é a natureza e a função da doutrina. Desde o momento em que nascemos, recebemos daqueles que nos rodeiam formas de nos relacionar e hábitos que refletem uma forma de entender a vida e as relações que implica viver o que entendemos. Por exemplo, no momento, quando tinha a tarefa de receber as crianças novatas na escola, cabia a mim falar com os pais. E a primeira coisa que eles queriam saber era a filosofia da educação que praticávamos, ou seja, em outras palavras, a doutrina. Expliquei a eles que nossa escola seguia o programa dado pelo Estado e que não era confessional. Todas as crenças eram respeitadas, portanto, os valores que mostrávamos às crianças eram universais: respeito, inclusão. Valorizávamos o esforço, a honestidade e a responsabilidade. Por que os pais tiveram essa preocupação? Porque uma doutrina é uma forma de entender a vida e gera comportamentos e decisões muito diferentes. No contexto espiritual, os axiomas funcionam como verdades fundamentais dentro do sistema e servem como ponto de partida para a compreensão de ensinamentos mais complexos. Nesse sentido, é como a pedra angular do arco, a pedra central que o funda e sustenta, ou o fio da urdidura do tear que segura os outros fios que tecemos. Os postulados, intimamente relacionados aos axiomas, são proposições fundamentais que são assumidas como base para o desenvolvimento de um sistema de pensamento. Eles são os pilares que sustentam o tempo. No âmbito espiritual, os postulados estabelecem verdades básicas que não são necessariamente autoevidentes, mas que são aceitas como fundamento para a construção de uma cosmovisão. Nas tradições espirituais, esses postulados geralmente se manifestam como afirmações sobre a natureza última da realidade, o ser humano ou a divindade. Por exemplo, os epicuristas e estoicos na filosofia grega representam duas abordagens distintas, mas igualmente profundas, de como viver uma vida plena e significativa. Os epicuristas buscam a tranquilidade por meio do prazer moderado e da eliminação dos desejos desnecessários.
enquanto os estoicos encontram a felicidade na virtude e na aceitação do destino. Na prática, essas filosofias geram diferentes formas de viver. Os epicuristas promovem a simplicidade e relacionamentos significativos, enquanto os estoicos valorizam a disciplina, o autocontrole e a responsabilidade social. Ambas as escolas continuam a influenciar o pensamento contemporâneo e oferecem ensinamentos valiosos para a busca da realização e florescimento pessoal. Os princípios representam normas ou ideias fundamentais que governam o pensamento e o comportamento, diferentemente dos axiomas, que operam principalmente no nível teórico-conceitual. Os princípios têm uma dimensão prática mais explícita, orientando a ação e a tomada de decisões. Nas tradições espirituais, os princípios são frequentemente derivados de axiomas e postulados, traduzindo-os em diretrizes aplicáveis à vida cotidiana. Eles funcionam como bússola morais e existenciais e permitem que aqueles que os praticam naveguem pela complexidade da experiência humana com coerência e propósito. Um exemplo prático é observado em pessoas que praticam a doutrina budista, ao entender a segunda nobre verdade: a causa do sofrimento é o desejo. Elas são capazes de identificar e modificar padrões de apego disfuncionais. Ao internalizar o entendimento de que o apego aos objetos, que são manifestações do desejo, inevitavelmente leva ao sofrimento quando eles são danificados ou perdidos, muitas pessoas desenvolvem uma atitude de uso sem possessividade. Isso não implica necessariamente abrir mão dos confortos materiais, mas relacionar-se com eles de uma perspectiva mais livre e menos identificada, o que reduz significativamente a ansiedade associada à possibilidade de perda e permite que você desfrute dos objetos sem que eles se tornem fontes de preocupação constante. Em conclusão, a análise desses sistemas espirituais revela como os conceitos de doutrina, axiomas, postulados e princípios não são meras abstrações teóricas, mas elementos estruturais que moldam a experiência humana em suas dimensões mais fundamentais. Eles permitem que os seres humanos entendam sua experiência e orientem suas vidas na direção de objetivos considerados valiosos dentro dos seus respectivos sistemas de crenças. Seu poder reside não apenas em sua capacidade explicativa, mas em seu potencial de reorganizar profundamente a experiência humana, transformando não apenas o que as pessoas pensam sobre a realidade, mas também como elas a experimentam e vivem. Daí a importância de conhecer nossas ideias fundamentais e ensiná-las para guiar as almas ao seu propósito de liberação interior. Dom Santiago dizia que não devemos demorar em mostrar a renúncia às almas que entram, pois do contrário seria enganá-las. Uma pergunta final. Como evitar o dogmatismo e a doutrinação que limitam e geram tanta dor no mundo? Não estamos nos referindo aqui a doutrinas espúrias e mal intencionadas. Ao contrário, estamos nos referindo àquelas que surgiram para o bem da humanidade, originadas por seres extraordinários. Doutrinas que proclamam o amor têm sido usadas para impor, dominar, perseguir e gerar guerras e destruição. Esses tipos de doutrina que prejudicam a humanidade são geralmente aquelas baseadas no engano, falsas promessas, intolerância e limitações ao pensamento e à liberdade. Enquanto aquelas que contribuem para a evolução humana são as que promovem a paz, o amor, a justiça
o respeito e o desenvolvimento integral do ser humano em todas as suas dimensões. Mas não nos enganemos. Podemos ver referidas à mesma doutrina pessoas movidas pelo dogmatismo que cega e cria confrontos. E, por outro lado, vemos místicos movidos pelo amor divino a serviço de todos os seres humanos, derramando grande força espiritual e liberdade interior sobre a humanidade. Então nos perguntamos, do que isso depende? Depende de nós, seres humanos, do que e como entendemos uma doutrina, como a ensinamos e aplicamos, como praticamos e internalizamos seus princípios, o grau de coerência com que vivemos o que proclamamos. É o tecido que resulta da montagem da tessitura de nossa vida. Quando unimos a vontade com o conhecimento para viver de acordo com nossa crescente compreensão de nós mesmos e do mundo, avançamos em direção à união com o divino e fornecemos soluções para os problemas do mundo, para fazer das ideias que sustentam o nosso caminho espiritual uma fonte de bem para a humanidade. CAF nos dá conteúdos e ensinanças para estudar, cuidando especialmente do seu caráter e da forma de transmiti-lo. Falaremos sobre isso em um próximo encontro.